Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio RCI, também em todas as mídias sociais, né, no Facebook, no YouTube. E a gente lembra que, como esse programa está sendo gravado em função da pandemia, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, né, quiser interagir com o autor, você pode enviar as suas dúvidas pelo Facebook, a gente encaminha para ele e depois a gente responde para você. Para você que está aí acompanhando, então, a gente aqui nas ondas do rádio, nós estamos hoje aqui com uma presença ilustre. Eu penso que nesses 90 programas entre livros que nós fizemos ao longo aí desses mais de 2 anos, é a personalidade mais ilustre que a gente está entrevistando. Então, é uma honra, uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje com o J. Vasconcelos. Ele que é um autor muito renomado no Brasil e fora do Brasil, faz palestras, né, em diversos países. Ele é professor, é filósofo, é pesquisador e publicista. Ele é pós-graduado em Direito Constitucional, Socialismo e Democracia em Hamburgo, na Alemanha. Ele fez cursos na Sorbonne, em Paris, né, sobre História Natural do Homem. E ele também é autor de outros livros, como Democracia no Terceiro Milênio, Como se Produz Ideias e A Última Revolução Cultural da Humanidade. Hoje nós vamos estar conversando com ele sobre essa obra, Democracia Pura, que vem bem num momento, né, professor Vasconcelos? Seja aí muito, muito bem-vindo ao nosso programa. A gente está num momento aí pré-eleição e a gente vai falar sobre esse tema de democracia. Então, eu queria começar perguntando para você o seguinte. A gente, né, vamos pensar assim, senso comum, a população em geral, a noção mais básica que a gente tem é aquela questão assim, uma sociedade ela é autoritária, autocrata, né? Ou ela é democrática, né? Então, a gente tem 2 extremos. Mas, na verdade, existe um leque, inclusive, de tipos de democracia, não é isso? E aí eu queria que você trouxesse para a gente assim, qual é o conceito de democracia pura e no que ela difere das outras democracias? A pergunta é muito oportuna e tentaremos explicar o seguinte. A democracia verdadeira é a democracia em que possa dar a possibilidade de todos os cidadãos da comunidade participar do destino da comunidade, do destino social. Então, se todos os cidadãos puderem participar, apresentar propostas, discutir as mesmas e depois resolver se deve aceitar essas propostas ou se deve rejeitar, isto aí, então, é realmente democracia. Então, colocando a democracia nesse conceito, nós eliminamos aqueles outros artifícios que falam de democracia, como, por exemplo, na representação política, fala que democracia é quando tem eleições ou tem liberdade política relativa. Isso não é atributos determinantes da democracia. Democracia somente existe se todos os cidadãos participem das resoluções e das decisões da sociedade. Aí sim é democracia. Muito bem. Então, podemos perguntar, mas quando já existiu esse tipo de democracia, em que todos participavam, o cidadão decidia? Essa forma de democracia, que é a verdadeira, ela existiu na antiguidade. Na antiguidade, nós tivemos ela surgindo inicialmente em Atenas, na Grécia, mas ela teve tanto sucesso em Atenas que ela se espalhou por quase toda a antiguidade, quase todas as comunidades, as cidades-estados.
da antiguidade começaram a adotar a democracia. Eles derrubavam o povo, faziam revolução, derrubava as monarquias absolutas, que no momento eram as que mais existiam, eram as monarquias absolutas, e instalava a democracia. Então, elas foram instauradas, implantadas na Magna Grécia, que é o sul da Itália, era tudo. Então começou a se formar a democracia ali, em Tarento, em várias cidades, inclusive na Sicília, na capital da Sicília, Siracusa, também adotou a democracia. Até no norte da África, que era a cidade de Cartago, também adotou a democracia durante um certo período. Muito bem. Então, nós temos várias cidades-estado adotando a democracia, muitas quase durante muitos anos e outras apenas em pouco tempo. Então, nós tivemos também outras cidades-estado no Mar Egeu adotando a democracia. No continente grego, tivemos também várias adotando a democracia, como Tebas, como Beócia e mais outras. E também tivemos em várias ilhas, como Rhodes, como Lesbos, como Samos, todas elas adotando a democracia. Muito bem. Então, a democracia começou a funcionar dentro desse sistema. Todos os cidadãos participavam das discussões e apresentar propostas e discuti-las, rejeitar ou não. Essa era a democracia que vivia na antiguidade. Acontece que a aprovação ou rejeição das propostas apresentadas pelos cidadãos necessitava que os cidadãos aprovassem ou não. E essa aprovação ou rejeição era feita geralmente por aclamação. Ou seja, a maioria dos presentes aclamavam pela aprovação da proposta. Então, isso era praticamente uma aprovação de uma maioria. Muito bem. Acontece que verificou-se que nessas democracias elas funcionavam muito bem, era do povo, era realmente democrática, mas havia cometimento de muitos erros. Certas propostas eram apresentadas que eram realmente propostas que provocavam verdadeiro prejuízo à sociedade. Não foram muitas, porque a democracia realmente funcionou quase com sucesso durante 200 anos. Mas acontece que alguns erros foram provocados. Esses erros que eram provocados assustou muitos filósofos. E, por exemplo, nós tivemos Platão, como um filósofo, que ele achava que a democracia era realmente um regime perfeito, um regime bom, um regime para o cidadão, mas que cometia alguns erros que ele não gostava. Por isso que Platão, inclusive, sugeriu que somente os filósofos que deveriam decidir as decisões do povo, ao invés do povo em geral. Ora, não só Platão teve esse receio, como também muitos cientistas que estudaram as democracias que existiam na antiguidade também recuaram diante desses problemas que surgiam. Mas os cientistas descobriram que a maioria dos erros era cometida pela liderança demagógica de algumas pessoas, que em determinados momentos convenciam os demais cidadãos a aprovar uma medida absurda. Inclusive, a própria Atenas tomou decisões realmente beócias, decisões realmente que prejudicaram a sociedade de Atenas, como, por exemplo, a guerra contra Siracusa. Siracusa era também uma democracia. Naquele tempo, as democracias não se brigavam entre si. Só a democracia brigava contra as monarquias. Muito bem, mas Atenas foi fazer uma guerra contra Siracusa. E quem levou Atenas para fazer essa guerra absurda foi um líder demagogo, o Alcebiades, que levou o povo a fazer essa guerra. Também houve outros casos, uns 4 ou 5 casos,
eu vou citar apenas mais um para não tomar muito tempo, que foi a Guerra de Aginusas. A Batalha de Aginusas, os gregos ganharam essa batalha. No entanto, os heróis dessa batalha que foram glorificados, depois foram levados a processo, porque um líder, um demagogo que era contra os generais dessa batalha, convenceu o povo a ser contra eles. Então, isso aí foi um erro muito grande da democracia. Ora, quando nós começamos a estudar a democracia, nós realmente verificamos que a democracia era o regime certo, mas a verdadeira democracia, todos participassem. Mas também verificamos esses erros que havia. E esses erros eram cometidos por líderes demagógicos. Então, tínhamos que escolher uma maneira de resolver os assuntos da sociedade sem ser por aclamação e sem ser pela maioria. Como fazer isso? Foi quando, então, nos dirigimos à Suíça e, com a ajuda de professores suíços, nós ficamos alguns dias trabalhando, estudando, até de madrugada, para resolver esse assunto. Foi quando descobrimos que existia uma maneira de resolver isso. Acabar com a aclamação para aprovar um assunto, acabar com a maioria e resolver isso de um ponto de vista matemático, como os filósofos queriam. E a forma matemática que encontramos foi o SHP. É um sistema que pede ao povo para se habilitar e depois pontuar os pontos positivos e negativos de um assunto. Então, essa foi a solução formidável que encontramos e que acaba com um problema de erro, com um problema emocional, porque deixou de ser subjetiva e emocional e passou a ser objetiva e racional. Então, aí é onde surge a democracia pura. Ela é uma democracia direta, só que ela se diferencia das demais democracias diretas porque a resolução dos assuntos não deve ser feita por maioria, e sim por um sistema matemático. Esse é, então, a democracia pura. Eu ia te questionar justamente essa diferença, né? Porque existe a democracia direta e você está trazendo a democracia pura, né? Então, são conceitos diferentes, né? Você já acabou falando um pouco. E você fala no início do seu livro da democracia natural. Seria essa lá de Atenas, do início da democracia, a democracia natural? Não, a democracia natural foi a democracia que surgiu na pré-história. Porque a pré-história tinha, o povo resolvia os assuntos de uma maneira natural pela democracia. Mas aí o povo, essas comunidades eram pequenas, as comunidades também, os assuntos não eram complexos, eram assuntos simples. Por exemplo, se uma comunidade queria mudar de lugar, como se fazia muitas vezes na pré-história, ou seja, fazer moradias em outros locais onde tivesse mais possibilidade e fossem melhores, então era resolvido pelo quê? Pela maioria. Porque era possível resolver isso pela maioria sem problema sério, porque os assuntos eram simples. Por exemplo, uma parte do povo, da comunidade, gostaria que fosse mudado para regiões que tivessem rios, porque nos rios eles gostavam muito de se alimentar de peixes. E então, essa parte queria que fosse para o rio. Mas outra parte, que era muito apegada à agricultura, queria que fosse para um lugar onde tivesse mais possibilidade de se fazer uma agricultura melhor. Então, era resolvido como? Era resolvido pela maioria deles. Quem fosse a maioria da agricultura, ganharia. Se fosse a maioria dos rios, ganharia essa maioria do rio. Então, essa democracia natural existiu na pré-história e também existiu em algumas sociedades já até no século XX, na Polinésia, na Micronésia,
povos que ainda traziam todas essas tradições antigas ainda usavam a democracia natural. Então, a democracia natural, depois se reinventou a democracia na antiguidade, ela também trouxe mais ou menos o mesmo sistema da democracia natural, que irá resolver pela maioria. Então, a gente fala assim, olha, no Brasil nós vivemos uma democracia, nos Estados Unidos é o país mais democrático que tem, mas quando a gente começa a analisar sobre o viés da democracia pura, a gente vê que é uma outra realidade, né? A gente está falando de conceitos bem diferentes disso que a gente chama de democracia, que tem a ver com o processo eleitoral, não é isso? Então, a gente tem mais 5 minutinhos para terminar esse primeiro bloco. Não sei se dá tempo de você já começar a detalhar assim, né, exatamente como que funciona a democracia pura, porque a gente já vai abrir para o intervalo. Mas se você quiser fazer uma abertura, né, começar a explicar para a gente, porque qual que é essa diferença? Mas nós não estamos num país democrático, né? A gente pode questionar isso. Posso falar agora, Rosemary? Tá. Uhum. Esse sistema que existe nos Estados Unidos e na maioria dos países é o regime chamado de representação política. Esse regime, na verdade, não é democracia. Quando ela foi instalada nos Estados Unidos, os próprios inventores da democracia representativa nos Estados Unidos, os próprios autores, que era do Federalista, esse pessoal, eles realmente reconheciam que não era democracia, mas eles tinham medo, inclusive, de entregar o poder ao povo, porque eles tinham aquele receio que eu falei antes, da maioria, por exemplo, aprovar coisas absurdas, porque nem todo cidadão de uma comunidade eram alfabetizados e educados suficientemente para aprovar os assuntos da nação. Ora, como aqueles federalistas americanos eram homens realmente de valor, homens realmente estudados, de grande capacidade, eles então achavam que somente eles poderiam resolver as coisas da nação americana sem participação do povo. Eles tinham medo disso. Então, eles fizeram o chamado governo de representação. Eles próprios, quando fizeram a Constituição Americana, vocês podem verificar, Rosemary, na Constituição Americana, que não se chama democracia, porque eles tinham consciência que não era democracia, que democracia tinha que ser todos os cidadãos, e, na verdade, não eram todos os cidadãos, eram apenas aqueles intelectuais que iam resolver os assuntos dos Estados Unidos. Então, eles chamavam de governo representativo. E continua até hoje com esse nome. Com uma demagogia, né? Com uma demagogia de que são um país democrático, não é? Eu vou explicar por que surgiu essa demagogia. A França também, quando instalou a representação política, também chamou de governo representativo, porque sabia que não era democracia. Como é que surgiu, então, essa mania deles de começar a chamar esses regimes de democracia? Isso só foi na Segunda Guerra Mundial. Quando eles estavam na Segunda Guerra Mundial, eles estavam lutando contra ditaduras fortíssimas, como a ditadura de Hitler e a ditadura do Mussolini. Então, eles começaram a dizer, olha, nós somos da democracia e os outros são da ditadura. Então, foi daí que surgiu essa propaganda deles, dizendo que o regime deles era a democracia. Então, foi uma consequência, vamos dizer, nada estudada, nada científica, simplesmente propaganda de guerra. Então, eles falavam, isso é democracia. Aí ficou, depois da Segunda Guerra Mundial, então ficou chamando isso de democracia em todos os países, mas não é democracia.
Excelente, nós estamos então hoje com, né, uma entrevista super instrutiva aqui com o professor J. Vasconcelos, autor de várias obras. A gente vai agora chamar os nossos comerciais e em um minutinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Democracia Pura. Esse é o título da obra que nós estamos hoje aqui numa entrevista com o professor J. Vasconcelos, ele que é um autor aí renomado na área internacionalmente. Professor, você pode falar então para a gente, nessa proposta da democracia pura, exatamente como é que ela funciona, como é que ela se dá, assim, em termos de organização, de estrutura, de procedimento, não sei o que a gente chama assim. Ela tem toda uma metodologia, né? Você apresenta aqui exatamente como deveria funcionar uma sociedade, né, com base na democracia pura. Você pode explicar para a gente? Pois não, essa pergunta é muito inteligente e realmente precisa ser explicada. Ora, para implantar uma democracia pura numa nação, nós temos que verificar primeiro o seguinte: hoje as nações são muito diferentes do que era na antiguidade. Nós temos, por exemplo, democracia direta lá na Suíça. Em vários cantões suíços temos democracia direta, mas são também comunidades de pouca população e que realmente pode ser efetuado isso. Mas, para implantar uma democracia pura, por exemplo, num país como o Brasil, aí temos que verificar a primeira coisa: o território é enorme, é muito grande, a população é grande e tende a crescer mais ainda. Então, como resolver as coisas como democracia pura? Porque se nós analisarmos a democracia da antiguidade, era tudo realizado numa praça pública. Ou seja, conseguia se reunir o pessoal numa praça pública e lá eram feitas as decisões. Quando estivemos na Suíça e assistimos várias resoluções de democracia direta nos cantões suíços, verificamos também que a população era pequena, então se resolvia também em praça pública. E continua ainda hoje se resolvendo esses assuntos em praça pública. Mas como é que vamos, então, implantar a democracia pura num país grande, de grande população? Ora, parece que as coisas vêm num tempo certo. Quando estavam estudando sobre a democracia, nós tivemos 4 problemas muito sérios. E um deles foi justamente isso: território grande, população grande. Então, como implantar a democracia? Mesmo a democracia racional, usando o sistema de habilitação de população, como? Parece um milagre. As coisas acontecem, às vezes, com uma coincidência que nós ficamos espantados. Na década de 80, surgiu a internet. Ora, a internet foi a maior solução para se fazer democracia. Então, não precisava mais de se reunir em praça pública, não precisava mais fazer com que o povo saísse de sua casa para resolver os assuntos, saísse do seu escritório, ou viajasse de estado para estado para resolver os assuntos da democracia. Não precisa mais nada disso. A internet resolve tudo. A pessoa pode tomar decisão, o cidadão pode tomar decisão dentro da sua casa. Nem precisa sair de casa. Pode estar no escritório e tomar também uma decisão ou participar, sem precisar sair daquele lugar. Então, a internet realmente foi a solução para se estabelecer a democracia pura. Poxa, e a gente está vivendo exatamente no momento onde a internet está sendo assim, essencial na vida da gente, né? Mas o uso da internet para a democracia pura
ela tem uma finalidade que como que eu vou dizer assim, mais participativa individualmente, mas tendo um resultado coletivamente. É mais ou menos por aí, né? Então, como que seria assim vamos supor, a gente precisa de governantes. Então, na democracia pura, a gente vai continuar tendo governantes, né? Como que esses governantes se assumem nesses postos? Como que é feito o processo eletivo, não eleitoral em si? Como que é, então, a democracia pura usando esse instrumento aí da internet? Muito bem. Na antiguidade, existia a democracia pura, a democracia, aliás, direta, no sentido de os cidadãos resolverem os assuntos conforme nós falamos anteriormente. Mas, depois de resolvido os assuntos, tinha que haver administração do assunto, né? Porque, por exemplo, se fosse resolvido fazer, como na Grécia, eles resolviam fazer a construção de uma muralha para a defesa da cidade, foi aprovada a construção da muralha pelos cidadãos. Mas quem executaria o serviço de construção da muralha? Aí tinha que ter a administração. Então, existia também a administração. Nas democracias da antiguidade, eles usavam muito um critério que era muito democrático, que eles acabaram com a corrupção. A corrupção também começou a existir naquela época, mas eles acabaram com a corrupção. E acabaram com a corrupção usando um critério extraordinário, que é uma descoberta formidável dos antigos, que foi o sorteio. Então, eles sorteavam os cidadãos que se habilitavam para ser administrador, eles sorteavam, ao invés de eleger. Ao invés de eleger, porque a eleição era corrompida também. E a eleição era uma coisa muito, muito primitiva e emocional. Então, eles não aprovaram a eleição, então aprovaram o sorteio. Então, era feito sorteio. Na democracia pura, nós fizemos estudos a respeito disso, como então surgiu o administrador. Então, o administrador, antes de mais nada, a democracia pura sugere que deve existir um chamado liceu da nação. Esse liceu da nação seria uma espécie de universidade de 5 anos que pudesse abranger todos aqueles já com curso superior que quisesse estudar sobre administração. Então, esse pessoal que se habilitasse para ser estudante desse liceu teria que estudar 5 anos. Durante esses 5 anos, ele estudaria assuntos importantíssimos, como, por exemplo, assuntos sobre a futurologia, que não existe em universidade nenhuma, assuntos sobre o ambiente, que também seria necessário, assuntos sobre o planeta, também é necessário estudar o planeta Terra, ver as consequências da existência, inclusive, do planeta. Deveria estudar também a respeito da sociologia, da filosofia e várias outras matérias importantes. Então, esses estudos seriam efetuados durante 5 anos e seria em cima de pessoas que já tinham curso superior. Ora, terminado esse curso, que são chamados graduados, esses graduados teriam, então, possibilidade de exercer funções públicas. Então, eles exerceriam funções públicas durante determinado tempo, como, por exemplo, secretário de prefeitura, ministros e outros cargos importantes que esse pessoal teria capacidade para executar. Depois de feito tido essas experiências, então aí precisaria de uma pessoa que comandasse a administração. Então, essa pessoa que fosse comandar a administração deveria ter o curso do liceu, que foi 5 anos,
e deveria ter uma experiência também pública, de serviço público. Feito isso, essas pessoas com experiência, com os estudos, se apresentariam, por exemplo, como candidato para ser, vamos dizer assim, um presidente da República. Ora, quando ele se apresentaria para ser presidente, poderia se apresentar todos aqueles que fizeram o curso do liceu. Mas também a nação não podia pegar todos eles, porque tinha que ser um. Então, para ser um, a democracia pura sugere que sejam sorteados 3 de todos aqueles que se apresentaram. Depois do sorteio de 3, esses 3 apresentariam o currículo deles, apresentariam as experiências que eles tiveram na parte pública e as ideias também que eles teriam para executar para a nação. Então, feito isso, aí seria jogado isso na internet e pela internet seria aplicado o sistema do SHP, que seria o Sistema de Habilitação e Pontuação, e de acordo com a pontuação, se fosse positiva por mais um candidato, ele seria então considerado o presidente da República. Só que a democracia pura não quer de maneira nenhuma que haja renovação de mandato. O indivíduo que fosse escolhido deveria ter um mandato relativamente curto e que não tivesse renovação de mandato. Sabe por quê? Porque nas democracias da antiguidade, eles fizeram isso e deu certo. Por exemplo, o juiz supremo, que eram os pritâmenes, e pessoas que executassem serviço de administração, não podiam renovar mandato. Eles tinham um mandato só de 1 ano e caía fora. Aí vinha outro, porque isso é a democracia. Não, e é uma proposta, digamos assim, à primeira vista até parece utópica, né? Porque quando a gente olha a realidade hoje, os candidatos, né, e os próprios, né, governantes e parlamentares, eles têm, assim, como critério de chegar lá, a melhor lábia, né? Quem tem demagogia muito bem, né, assim, articulada, a pessoa ela entra exatamente por esse processo emocional, comovendo as pessoas, não é nem um processo racional de escolha ali, é muito pelo discurso que é falado, né? E aí você tem uma proposta que é exatamente a formação. Para a gente atuar numa área profissional, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que estudar, a gente tem que se capacitar. E os governantes, os parlamentares, eles não precisam disso, né? Eles simplesmente, né, olha, apresentam lá uma proposta de governo que, vamos pensar assim, né, são quase todas iguais. Pronto, ganhou nos votos, eles assumem as funções e os cargos, né? Então, assim, é realmente uma proposta muito inovadora, né, e muito consistente, porque você tem todo um detalhismo e um desmembramento de como que seria exatamente o passo a passo disso, né? Você fala também de autohabilitação, né? Então, essa pessoa, primeiro ela se qualifica nesse liceu e depois ela se habilita para poder assumir uma função. Seria mais ou menos por aí. Exato. Veja bem, Rosemary, você falou muito bem quando mostrou que a formação desse pessoal na representação política é a mais baixa possível. O nível é terrível. Não tem nível educacional. Você vê o seguinte, um gari, para ser gari da prefeitura, ele tem que ter certas habilitações, senão ele não é admitido. Ora, então por que o indivíduo é deputado federal ou senador que vai decidir o destino da nação e esse indivíduo não precisa apresentar nada de estudo? Ora, isso é um negócio primitivo. Então, por isso que a democracia pura exige. Por exemplo, veja bem, nós moramos num planeta, certo? Nós não somos deuses. Nós não sabemos nosso destino. Nós não temos a menor ideia do que será no futuro. Então,
É necessário que o indivíduo que vai assumir uma administração, o destino de um país, ele tenha noção disso. Ele tenha noção a ponto de verificar que não pode, por exemplo, extrapolar na população do país, porque se ele extrapola, nós vamos chegar aonde? Nós vamos ter hoje 7 bilhões, amanhã vamos ter 10, amanhã vamos ter 20, vamos ter 30, 40. E o planeta? Como é? Vai suportar isso? Nós vamos ter alimentação para todo mundo, nós vamos ter recursos. Ora, é por isso que nesse liceu tem que se estudar sobre o planeta, tem que se estudar sobre controle de natalidade, tem que se estudar sobre demografia. Então, o indivíduo tem que ter uma noção concreta. Por exemplo, nós temos hoje um presidente da República que ele demonstra que ele não tem noção nenhuma. Ele não tem formação nenhuma, formação sociológica, nada, formação filosófica e zero à esquerda. Esse indivíduo desse é presidente da República. E ele está resolvendo o quê? Aí ele toma decisões que nós podemos chamar de birutas. Por exemplo, para dar um exemplo mais recente, ele agora, por exemplo, proibiu uma vacina produzida na China. Ora, como um presidente vai proibir uma vacina da China? Por quê? Tem que ter uma razão científica para isso. Mas ele não tem conhecimento científico de nada para tomar uma decisão dessa. E todos os parlamentares, né? Porque, assim, são poucos que fizeram alguma graduação em ciências políticas, em economia, em sociologia, que dá um mínimo de base de conhecimento macro, né? Digamos assim, de uma sociedade, né? E a gente não vive essa realidade em instância nenhuma, municipal, estadual, federal, a gente não vive isso, né? Exato, Rosemary. Olha, se você conversar, verificar vereadores, deputados, você vai até, vamos dizer, se decepcionar bastante. Você vai perder, inclusive, esperança das coisas correrem racionalmente. Não. Eles, quando são eleitos, eles entram nesse regime de representação política, quando eles entram na Câmara, eles estão preocupados na reeleição deles só. Então, tudo que eles for fazer é só preocupado na reeleição. E a segunda preocupação que eles têm, sabe qual é? Enriquecer às custas do dinheiro público. Então, foram essas duas grandes preocupações, ele não pensa mais em nada. Ele não tem estudo nenhum. Você, por exemplo, se pega uma deputada federal para falar de assunto como, por exemplo, aborto, ou um assunto assim mais elevado, só vai falar besteira, porque não tem estudo nenhum. Então, é coisa muito complicada para que seja resolvido através de chamado representante, que não representa nada. Na democracia pura é diferente. Por exemplo, um assunto científico, um assunto que vai ser resolvido, vai ser analisado, vai ser analisado por toda a nação. E você, por exemplo, no Brasil, tem 200 milhões de habitantes, certo? Você tem muita gente imbecil, vai falar besteira, vai criticar, mas você tem gente de capacidade muito alta, gente com muito estudo. Então, esse pessoal com muito estudo, quando for debater os assuntos pela internet, porque na internet, quando um assunto for colocado, o assunto vai ser colocado para crítica e para a defesa do assunto. Isso para toda a nação durante um certo tempo. Então, vai haver crítica e defesa. E as críticas e defesa vai ser na imprensa falada, como na imprensa escrita e na imprensa televisionada. Então, vai haver condições dos cidadãos escolherem a coisa mais racional do que, por exemplo, numa Câmara de Deputados. Você vê o seguinte, no Senado vai se decidir assuntos de alto nível, por exemplo, com um senador que está levando dinheiro naquele jeito, né? Então, você veja ao ponto que chega um senador fazer isso, então
como é que você vai entregar um assunto de grande, um assunto de grandiosidade, um assunto importantíssimo para o país, para o povo? Você vai entregar na mão de um cara desse para decidir? Isso você vê que é primitivo. Isso é primitivo. Então tem que ser decidido o quê? Por estudo, por coisas mais elevadas, por gente que pesquisa, por gente que estuda coisa. Então esse pessoal é que vai opinar. Então você, quando começa a discutir o assunto pela internet, você sempre vai, uma grande parte do povo vai optar por aqueles que falaram mais racionalmente as coisas. E não vai seguir um idiota como esse do dinheiro aí, das vestes. Para a gente hoje, assim, político é sinônimo de corrupto. A pessoa entra na carreira política porque ela quer se dar bem, né? Então, assim, a gente já vive uma política totalmente corrupta, né? Mas, olha, a gente vai agora abrir mais um pequeno intervalo, né, para os nossos patrocinadores. Nós estamos aqui conversando com o Jota Vasconcelos, ele que é autor dessa obra Democracia Pura e de mais outras obras na área. Mas em um minutinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Jota Vasconcelos falando de Democracia Pura. Professor, a gente, assim, você fala aqui no seu livro, vou voltar aqui no seu livro, você fala de governo popular. Como que seria esse governo popular? É exatamente essa qualificação, a pessoa se qualifica, ela entra no liceu, ela se candidata, entre aspas, né? Ela se habilita para uma função. E aí, como que se constitui esse governo popular? As pessoas, elas participam como? O povo em geral? Olha, o termo popular é tirado pelo seguinte, porque no regime de representação política existe uma diferenciação muito grande. Por exemplo, quem está com poder? Quem está com poder são pessoas que assumem uma certa categoria especial acima do povo. O povo está abaixo. O povo, por exemplo, no regime de representação política, não pode fazer nada, não pode opinar, não pode resolver assunto nenhum, o povo é totalmente perdido. A Constituição brasileira nega ao povo qualquer possibilidade de participar dos assuntos da nação. Porque a Constituição brasileira é demagógica também. Ela, no artigo 1º e no artigo 5º, ela só fala coisa bonita. Ela fala, por exemplo, poder emana do povo. Ela fala que todos são iguais. No entanto, depois, quando você vai nos outros artigos da Constituição, aí você só vai encontrar, por exemplo, negação do povo realizar alguma coisa no poder, o povo fica fora. Por exemplo, ela estabelece referendo, diz que o povo tem um poder porque faz o referendo, mas depois ela diz assim, o referendo só existe se o deputado quiser. Então, quer dizer, não acabou, ela é demagógica. Então, veja bem, se a coisa é colocada nesse sentido, o povo não tem poder nenhum. Ora, então, o que existe lá em cima? Existe, por exemplo, um grupo de políticos que manda na nação. São os políticos e são o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Esses dois têm poder absolutos e poderes ditatoriais. Isso é dado pela Constituição. Eles têm esses poderes ditatoriais mesmo. Por exemplo, se eles quiserem dizer amanhã que o povo tem que cortar cabelo totalmente a zero, eles podem, porque eles têm esse poder, só que eles não chegam a esse ridículo a tanto assim, mas chega a muitas outras besteiras. Por quê? Se eles querem, por exemplo,
aumentar o ordenado deles e criar mordomia para eles, eles conseguem. Por exemplo, se eles quiseram fazer emendas bilionárias para eles usar do jeito que eles querem, eles conseguiram. E por quê? Porque eles têm poder ditatorial para isso. Há tanto como o Supremo também. O Supremo quiser fazer o julgamento que ele quiser, ele faz. Não existe controle do povo sobre o Supremo, nem existe controle do povo sobre o Congresso. Então, esses dois têm poderes absolutos. Lá embaixo, sem poder nenhum, que não tem privilégio nenhum, porque esses indivíduos que estão lá em cima, além deles terem esses poderes, eles também têm poder para criar privilégio para eles. Então, eles criam fórum privilegiado. Então, por exemplo, se um cidadão comum cometeu um crime, é julgado por um tribunal do júri, ele obedece todas aquelas leis que existem no Código Penal. No entanto, se um deputado comete um crime, por exemplo, nós temos um exemplo recente de uma deputada que mandou matar o marido e está por aí solta. Por quê? Porque eles criaram, inclusive, uma categoria especial para eles mesmos. Então, eles se tornaram o quê? Semideuses. Então, existe essa diferença, Rosemary, entre o povo e essa categoria especial. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal proibiu a Receita Federal de investigar o rendimento deles. Ora, o que é isso? O cidadão comum recebe uma investigação da Receita Federal de uma maneira até torturadora. Eles torturam a todos nós que somos cidadãos comuns. A gente tem que arrancar o cabelo para provar que a gente é honesto, que só tem aquele rendimento. No entanto, no Supremo Tribunal Federal, eles soltam bandidos bilionários a toda hora e ninguém sabe se os bandidos dão dinheiro para ele. E se der, ninguém pode investigar. Então, veja bem, então é por quê? Porque eles têm poderes ditatoriais. Então, eles se tornaram categoria especial. E o povo, outra categoria. Categoria o quê? Sem direito nenhum, sem privilégio nenhum, e tem que obedecer às leis e às torturas do Receita Federal, de tudo, é o povo lá embaixo. Então, quando a gente chama alguma coisa popular, nós estamos se referindo ao povo mandar, ao povo ter direito de fazer isso. Então, é nesse sentido, não é naquele sentido daqueles partidos radicais que se dizem que governo popular, eles acabar com a riqueza do rico, isso é tudo mentira, demagógico, isso só vai prejudicar o povo. Então, não é nesse sentido. Então, gostaria que ficasse bem claro. Quando a gente chama de popular, é no sentido do povo ter também direitos para controlar o governo e direito para governar. Só isso, nesse sentido. E aí a internet ela tem que ser popularizada de qualquer jeito, com estrutura para todos poderem ter a sua participação, porque também, senão não vai adiantar, né? A gente tem o instrumento e as pessoas não vão ter como usar, né? Também vai ser necessário toda uma infraestrutura para isso funcionar. Né? Agora, eu queria que você falasse sobre partido político, você fala aqui também no seu livro. Nesse sistema de democracia pura, um partido político ele deixa de existir? Olha, partido político é praticamente uma organização perigosa. Por que é perigosa? Porque, veja bem, o partido político ela forma uma espécie de igrejinha. Ali fica meia dúzia ou uns 30 mandando totalmente no partido político. Então, eles fazem o que querem. O partido político, depois, é um absurdo dentro de uma nação, porque eles pregam certas coisas que sempre se tornam radicais. E numa nação, para resolver os assuntos em favor de todos, a gente não pode ser radical em nada. Então, o partido político é radical. Ele, para mostrar que é diferente um do outro, eles se tornam radicais. E veja bem, quando surgiu o regime de representação política,
Esse regime de representação política é esse que nós temos aqui no Brasil, que é o representante lá dizendo que representa o povo. Tudo mentira. Ele representa eles mesmos. Mas tudo bem. Quando surgiu esse regime, tanto nos Estados Unidos como na França, na Inglaterra e outros países, não existia partido político. Muito bem. Até que existia não formalmente, mas já existia eles funcionando não formalmente, né? Então, eles acharam depois que deveria colocar partido político, porque os partidos políticos começaram a fazer pressão. Aí fizeram tanta pressão que eles terminaram participando das eleições do governo e da apresentação dos candidatos. Muito bem. Mas acontece que, quando aconteceu isso, vários estudiosos, cientistas, verificaram que isso é um absurdo. Partido político que estabelecer candidato, isso não é democrático. Eles vão estabelecer candidato do jeito que eles querem. E, na verdade, eles tinham razão de cientista. Eu vou dar um exemplo, Zé Mélio. Tente você ir num partido político e diga assim, olha, eu sou uma moça estudiosa, tenho capacidade, tenho uma formação boa, eu estudei sociologia, estudei filosofia, estudei vários critérios da ciência, tenho uma formação e também tenho, por outro lado, desejo de fazer certos programas de educação da comunidade. Então, eu gostaria de ser candidato a vereador. Aí a primeira coisa que ele vai perguntar é o seguinte, vem cá, em primeiro lugar, você é famosa, você tem, seu nome é visto na cidade? Não, você diz, não, isso não, eu vivo estudando, vou para meu estúdio, faço meus programas, mas não vivo fazendo propaganda meu nome, eu faço meu trabalho profissional. Então, não tem isso. Ah, você não tem isso? Bem, você tem dinheiro para dar para o partido, para nós fazendo divulgação do seu nome? Você diz, não. Dinheiro eu tenho, mas não para usar aí uma importância grande, porque aí não vale a pena. Aí ele diz, então não vai servir. Não, e tem mais. Você quer dividir com a gente depois que você for eleito? Exatamente. Então, veja bem, então o partido político ele é um órgão, inclusive, vamos dizer, não democrático. Ele é um órgão não democrático, porque ele satisfaz só aos donos do partido político. Então, quando surgiu isso, os cientistas disseram que isso era um absurdo. Aí, os defensores do partido político falaram para todos eles, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Não, está certo, o partido político tem esse defeito, mas ele é um mal necessário. Aí eles usaram esse argumento e, então, se tornaram oficial os partidos políticos nas nações, dizendo, como argumento, que era um mal necessário. Ora, mal necessário era também a escravidão para os economistas. Os economistas também diziam, por que acabar com a escravidão? Tem que existir, porque é um mal necessário para a economia. Certo? E teve outras coisas também que se chamaram de mal necessário, que eram coisas absurdas. Por exemplo, a tortura. Quando veio a tortura, alguns filósofos, algumas pessoas de grandes estudos, de grandes caras, falaram, mas isso é um absurdo haver a tortura, ele fez, mas é um mal necessário para se conhecer a verdade. Entendeu? Então, esse mal necessário foi também aplicado nos partidos políticos. Então, o partido político realmente é uma coisa tão absurda que a própria representação política sabe que é um mal necessário. Exatamente. Eu falei Adam Smith, mas é o Keynes, né? O Keynes que falou que o desemprego era um mal necessário. Agora, você falou que lá na antiguidade a rotatividade era de 1 ano de mandato, né?
Na democracia pura, seria um ano também? Como que você pensa que seria assim? Ou manteria mais ou menos o prazo? Porque assim, hoje a gente pensa, a pessoa ela se elege, ela vai fazer tudo que ela puder naquele mandato, o próximo que entra não quer nem saber de dar continuidade para o trabalho do outro e quer um jeito de ter maior, né, retorno financeiro para ele. Então, muitos projetos são engavetados, né, empreendimentos são parados porque não se dá continuidade aos mandatos. Penso que na democracia pura isso seria diferente, até porque a população, né, teria uma participação. Mas essa rotatividade de pessoas no mandato, elas estariam mais ou menos igual funcionaria na antiguidade, ou você acha que estaria mais adequada ao que a gente tem hoje, 4 anos, 5 anos, dependendo do tipo de função? Rosimério, você tem plena razão. A democracia pura analisou os casos da antiguidade, mas lá realmente a população é menor. Então a coisa se tornava possível. Por exemplo, o número de assuntos também era menos, porque eles aplicavam essa rotatividade de um ano até para juízes. Então, o juiz também ficava só um ano. E com isso, realmente, eles acabavam de corrupção e havia uma alternância de poder, isso é importante para a democracia. Ora, na sociedade moderna hoje, não é possível um ano. Um ano é só para absorver os assuntos de uma nação grande como o Brasil, você demora de 2, 3 anos, mais ou menos. Então é conveniente se usar realmente um prazo, vamos dizer, mais longo. Isso aí deve vir de um estudo técnico, porque se eu disser para você deve ser de 4 anos, 5 anos, eu estou sendo um ditador. E não é isso que deve ser feito na democracia pura. Deve ser feito um estudo técnico para ver que tempo realmente deve existir. A única coisa que nós pregamos com absoluta determinação é o seguinte, que quando terminado um mandato, não deve haver reeleição, não deve haver renovação. Porque se houver renovação, a tendência do indivíduo é corromper esse cargo para ficar mais tempo. Então, isso realmente nós somos contra. Então, se estabelecer um prazo, vamos dizer, de 4 anos, 5 anos, pode estabelecer, mas depois disso não há renovação. Você criou as bases, né? São os parâmetros básicos de como se instalaria, de como mais ou menos funcionaria, mas a própria população regeria isso, né? Na verdade, toda a dinâmica ela seria mais democrática no sentido de que até a construção da própria democracia ela seria feita pela própria população, né? A gente pode pensar mais ou menos por aí. Seriam as bases do Estado Mundial que o professor Valdo Vieira falou tanto, não é isso? Né? Eu acho que seria até, de repente, uma transição aí para a gente chegar nesse Estado Mundial, né? Daqui a milênios. Né? Professor J. Vasconcelos, a gente tem mais 2 minutinhos ainda para encerrar nosso programa. Eu queria ver se tem alguma coisa assim. Bom, o que você acha que é possível hoje a gente pensar de modo prático? Como que a gente poderia fazer para implantar? Ou, em termos de população, o que nós, enquanto cidadãos, né, podemos fazer e agir para poder a gente chegar numa condição de um dia ter, né, assim, a possibilidade de implantar uma democracia pura? Sim, essa é uma pergunta importante. Olha, nós podemos começar a fazer a coisa progressivamente, mesmo dentro desse regime de representação política. Podemos, inclusive, por exemplo, lutar para que haja mais referendos para o povo decidir. E podemos lutar também para que se modifique esse sistema. Ao invés do deputado escolher, porque pela Constituição o referendo só existe se os deputados resolverem fazer. E eles próprios é que vão escolher o assunto. E eles próprios vão escolher o tempo. Então, isso não interessa. Então, a gente tem que lutar para que haja referendo e que o referendo sejam feitos a parte dos deputados. Ou seja, os assuntos sejam do povo. Então, por exemplo, podemos escolher certos assuntos até por maioria. No momento que nós estamos,
A gente tem que aceitar isso, porque se não aceitar quer ser a maioria, a gente é contra a maioria, quer pelo SHP, mas isso dentro de um regime sério. Mas numa representação política, para que a gente haja progresso, a gente tem que aceitar também as coisas deles. Então, uma das coisas a gente aceitaria seria os assuntos ser resolvidos por maioria. Sendo um assunto resolvido por maioria, então se faria referendo. Então, nós estamos observando que os países mais desenvolvidos do mundo estão indo com tendência a se tornar democracia puras. A democracia direta. Nós estamos vendo na Suíça, você pode ver aí nos jornais todo dia, os suíços estão colocando referendo para isso, os suíços colocaram referendo para isso. Então, eles estão colocando a coisa mais para o povo decidir, ao invés de o representante decidir. Então, a Suíça está se tornando assim. A Suécia também já tem regiões que estão sendo decididas as coisas por todo cidadão, ao invés de representantes. A Itália colocou também referendo, só que a Itália sabe como é o italiano, né? Sempre tem seus errinhos, aí não conseguiu fazer os referendos que eles colocaram na Constituição. Mas a tendência vai ser essa. Você sabe, para finalizar, Rosemary, esse regime de representação política é tão primitivo, é tão falso, tão mentiroso, que eu tenho a impressão que não vai sobreviver daqui a 50 anos. Poxa, Isso vai acabar. Vai acabar. Olha, na hora que a Suíça implantar de verdade a democracia pura, acaba. Aí os outros copiam. Aí acaba essa porcaria. Vamos torcer para isso, não é? Bom, a gente teve, assim, hoje, né, esse livro Democracia Pura foi debatido hoje com, assim, né, essa pessoa que é o J. Vasconcelos, que é um escritor, né, que está trazendo uma inovação, né, uma ideia original, com todo embasamento teórico, altíssimo nível. Então, hoje a gente teve um aprendizado, um aulão aqui de democracia, né, professor J. Vasconcelos? A gente agradece muito, então, a sua participação, né? Foi, assim, uma satisfação e uma honra a gente ter você aqui no nosso programa, tá bom? E a gente, então, se despede, né? Então, a gente espera por vocês aí na próxima sexta-feira, sempre, 13h, sempre fazendo uma novidade aí no mundo dos livros, né? Com o autorado. Professor, muito obrigada. Olha, eu agradeço bastante a oportunidade que você nos dá de explicar a democracia, porque foi muito importante, por exemplo, saber por que a democracia pura, ao invés de chamar de direta, e mais outras coisas que muita gente não sabe, porque não lê o livro. A maioria das pessoas, inclusive, lê o primeiro capítulo e termina, e não continua lendo. Então, isso aí foi muito importante, para as pessoas entenderem realmente o que é a democracia. Eu pergunto, o link que você disse passa quando? Eu passo para você amanhã, 13h, é onde vai ser veiculado o programa. A gente vai estar, então, divulgando, né, nos nossos canais. Professor, então, muito obrigada. Estamos encerrando, pessoal. Muito obrigado. Pela participação de todos. Muito obrigado, agradecido. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosemary Salles, que volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.